queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Rita, faço parte dos palestrantes do nosso querido CELI, nossa casa de São Francisco de Assis, que fica aqui no Partenon, em Porto Alegre. E hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para esse bate-papo virtual sobre o Evangelho. O capítulo que nos cabe conversar hoje é o capítulo 14, Honrar o Pai e a Mãe. Mas convido todos vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo, a fazermos uma oração. Essa oração é aquela sintonia que a gente precisa para nos qualificar e nos sintonizar com os nossos irmãos do mundo espiritual, nossos mentores, nossos anjos da guarda, como a gente queira chamar, né? Vamos lá? Aqueles que conhecem o nosso auditório, se imaginem lá, chegando naquela casa que é tão acolhedora. Aqueles que não conhecem ainda, que se imaginem um local muito bonito da natureza, onde a gente possa tirar uns minutinhos só para nós, para reflexão, para o convívio com os nossos amoráveis amigos do mundo espiritual. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de relembrar aqui as tuas palavras, as tuas mensagens, os teus ensinamentos. Que esses ensinamentos realmente entrem em nossa mente, em nosso coração, nos ensinando a viver um pouco melhor a cada dia, acalmando o nosso coração, nos tornando um pouquinho mais doces e compreensivos. Que o teu amor, Pai amado, esteja sobre nós, nesse instante, em todos os lares, em todos os locais da terra, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, muito bem. Vamos lá, então, honrar o pai e a mãe. Nesse capítulo, nós temos vários tópicos: piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e parentesco espiritual, a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então vamos ler um pedacinho aqui, uma parábola, né? Honrem o pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Isso está no Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que o amor que se deve ter pelos pais se junte também o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de modo geral. Bom, gente, esse é um ensinamento de Jesus. Ele nos advertiu, ele nos lembrou que os pais, que nós temos um dever muito grande com os pais. E por que será que é tão importante? Porque aí, a essa altura do campeonato, a gente já começa a se questionar, né? Mas não é bem assim. Mas nem todo mundo tem uma família equilibrada, né? As questões do nosso dia a dia, que a gente realmente deve fazer essa reflexão. Mas por que será que dentro das famílias nós temos tantas dificuldades de relacionamento? A primeira escola, a primeira célula e a mais importante realmente é a família. Porque é ali que os espíritos são reunidos, os espíritos afins e aqueles que ainda não aprenderam a amar e se perdoar. Durante toda a nossa existência, em diversas vidas, reencarnações, nós vamos fazendo alguns atritos, vamos fazendo alguns amigos e alguns inimigos. Coisas que a gente deveria ter feito melhor, coisas que na época a gente ainda não conseguia fazer tão bem e que nesse desenrolar nas existências, né, nós vamos então ficando com pequenas questões a serem resolvidas com N pessoas.
Chega um determinado tempo que para que a gente evolua, esses laços tenham que ser refeitos. A lei de progresso e a lei de causa e efeito, todas elas nos explicam que a gente precisa resgatar e tudo aquilo que a gente fez, a gente precisa refazer de forma melhor. Então, se lá pelas tantas numa vida nós tivemos alguém a qual a gente não simpatizou, que a gente prejudicou, intencionalmente ou não, e aquele laço se tornou um laço de ódio, nós vamos precisar sim refazer esses laços, porque o nosso objetivo de vida é vir aqui, aprender, se modificar e evoluir. E não há como evoluir se nós não repararmos os erros do pretérito. Precisamos alinhar de novo aquilo que nós desalinhamos. É a nossa responsabilidade refazer laços. E é por isso que dentro da família nós recebemos então aqueles espíritos afins, aqueles que nós já desenvolvemos esse amor, e aqueles que nós precisamos perdoar, pedir perdão e refazer. Por isso que é tão comum dentro de uma família nós termos aí os problemas, né? Os atritos de convivência. E por que será que são reunidos justamente dentro de uma família, né? Por que no mundo espiritual isso é tudo organizado para que a gente reencarne junto? Porque os laços da carne, os laços de sangue, eles nos forçam uma convivência maior. Não existe ex-pai, ex-mãe, né? Ex-irmão, não existe. Né? Esses laços, eles são mais fortes para que justamente a gente tenha motivos para resgatar, trabalhar essas questões. Não é fácil, né, gente? Até porque a vida real não é nenhum propaganda de margarina, como eu digo, né? Não é. Nós temos ali diversas pessoas que nos instigam, que nos cutucam, que nos tiram do nosso prumo, mas essa é a tarefa, é aprender com aquele irmão. Quanto mais difícil, mais é ali que nós precisamos focar e desenvolver o amor. Não é fácil, com certeza não é fácil, mas Jesus nos advertiu que essa é uma tarefa de fundamental importância para a nossa evolução. E aí a gente começa também a questionar, né? Puxa vida, mas eu não tive um pai e uma mãe que foram, né, tão bons quanto eu gostaria. Por que eu tenho que agora ser um excelente filho? Por que eu tenho que fazer isso se eles não fizeram por mim? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa conta, essa tarefa, que às vezes a gente quer reduzir e diminuir das coisas que nós precisamos fazer, ela é uma conta exclusiva de cada um de nós. Cada ser em evolução tem o seu quinhão a pagar, a aprender, a trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Que a conta mesmo é comigo e com Deus. O que eu tenho que fazer, não adianta eu colocar a culpa e o desconto porque o outro não fez ou deixou de fazer, aí eu não faço tão bem. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Embora o outro não tenha feito muito a dele. Essa questão, se ele não fez ou deixou de fazer, ele vai responder com Deus depois. Né? É a caminhada evolutiva de cada um. A responsabilidade dos meus atos é minha. Não tem desconto porque o outro não agiu tão bem comigo. Certo? Então aí, por que Jesus nos lembra de honrar pai e mãe? Ah, mas é difícil amar aquele que de repente não me criou, ou me criou mal, ou né, falhou comigo, é difícil amar. Mas honrar e acolher essa pessoa com tudo que é necessário no decorrer da vida, na velhice, é nossa obrigação de filhos. E por que essa dívida, entre aspas, com esses pais?
Em primeiro lugar, porque nós não sabemos toda a questão anterior das nossas vivências. A gente hoje julga um papel de um pai, de um filho, que não foi tão bom como a gente gostaria, né? Porque nós temos essa habilidade, nós como seres humanos, de julgar rapidinho, né? A gente faz logo esse julgamento, não foi tão bom. Mas a gente não sabe como que estão os papéis hoje. Hoje eu sou filha e posso estar agindo dentro da minha percepção da melhor forma possível. Mas eu não sei como eu agi no passado em outras vidas. Quem sabe eu não fui uma boa filha em outra vida. Quem sabe eu não fui uma boa mãe, um bom pai em outra vida. Eu não sei. Eu só posso confiar plenamente na justiça de Deus, que nos reuniu aqui. E se nos reuniu, não há falhas, não há engano. Existe sim uma tarefa a ser feita, aprendida, compreendida. E não vamos também ter a petulância de achar, porque nós fomos reunidos em uma família e que temos desafetos dentro dessa família, que tudo vai se solucionar numa encarnação. Não, às vezes nós já estamos trabalhando nessa reaproximação por várias existências, trocando os papéis, vendo como eu me saio melhor quando eu sou filha, quando eu sou mãe e assim por diante. Porque a tarefa é essa, é aprender. Isso também não quer dizer que porque a gente não vai sair daqui com essa tarefa pronta, a gente deva deixar de lado. Não, devemos fazer sempre o nosso melhor. Tentar sempre o nosso melhor. Perdoar muitas e muitas vezes, infinitamente vezes. Precisamos compreender os ensinamentos de Jesus que nos lembrou disso. Honrar pai e mãe. Honrar significa perdoar, descontar, respeitar, não julgar e, acima de tudo, fazer a nossa obrigação como filhos. Isso é o que trata o capítulo 14. No dia de hoje, então, estamos falando. Convido a vocês que não fiquem só com esse nosso tempinho aqui de explanação, de reflexão, que se aprofundem, que leiam, né, as orientações que Kardec colocou para nós, a nossa responsabilidade como filhos, como pais, como todos que estão envolvidos dentro de uma família. E que a gente possa, então, a partir de agora, ter um olhar mais amplo para aquele serzinho que está dentro da nossa família, inserido dentro da nossa família, que a gente às vezes não tem tanta paciência. Vamos rezar, orar, pedir muito a Deus que nos dê esclarecimento, que nos dê paciência, que encha o nosso coração da verdadeira luz do amor dele, para que a gente possa enxergar naquele irmão, naquela pessoa que está ali, que nos instiga, parece o nosso pior, né? Brotam aquelas sombras, aquelas emoções e a gente parece que de uma hora para outra esquece tudo que o Mestre Jesus falou e quer agir assim no instinto, mas que a gente peça essa força, essa proteção para dentro do nosso lar, para que a gente possa fazer, levar essa tarefa até o fim, né? Até onde a gente precisa realmente levar. E os pais, em especial, eles merecem toda a nossa gratidão. Mesmo que não tenham sido como a gente gostaria que tivessem sido, porque eles nos deram o maior presente, que é a vida na matéria. Sem esse momento que eles tiveram e essa oportunidade de reencarnação, nós não estaríamos aqui fazendo esse trabalho de evolução, de ensinamento, de polimento de uma pedra preciosa que todos somos, mas ainda em forma bruta precisamos ser lapidados. E quanto tempo nós ficamos ainda na erraticidade, quer dizer, entre uma vida encarnada na matéria e o mundo espiritual, aprendendo, nos preparando, né? E lá então a gente é tomado de uma força, assim, porque nós estamos num ambiente melhor, nós estamos sendo instruídos, fortalecidos, e a gente diz, não, pode ser assim, eu vou e vou dar conta. E chegamos aqui na matéria, esquecemos dos nossos vínculos, dos nossos laços,
E graças ao bom Pai, a misericórdia do Pai, nós esquecemos. Porque não seria possível convivermos dentro de uma família sabendo o quanto eu prejudiquei alguém, o quanto eu sou devedora daquela pessoa, ou vice-versa. Então nós esquecemos, mas aqui afloram as emoções. Quando nós estamos em contato, é aquela coisa, as almas se reconhecem, aquelas questões que nós deixamos no passado e precisamos trabalhar, elas afloram. E aí, bendita a oportunidade que esses pais, fazendo o que podiam fazer naquele momento, fazendo o seu melhor, mas que eles nos deram a oportunidade de renascer, para que a gente possa, então, não estagnar na evolução, na caminhada evolutiva, para que a gente possa vir para a matéria e aprender, e a ser cutucado, e a ser instigado, e a ler um pouquinho, e a orar um pouquinho, e a procurar Jesus dentro do nosso coração e cumprir esta tarefa, essa bela jornada que é estarmos encarnados aqui. Então é isso, gente. Hoje o capítulo nos instiga a estudar um pouquinho mais sobre essas relações familiares, sobre os verdadeiros parentescos, os parentescos de afinidade que nós temos aqui, os parentescos da família espiritual, que são aqueles espíritos, então, que a gente já conseguiu, já fez toda uma caminhada de amor, e aqueles que ainda não estão ainda tão afinizados, que nós não estamos tão afinizados, e que nós temos que fazer essa tarefa, porque no final dessa trajetória, o objetivo é que todos nós nos tornemos verdadeiros irmãos, verdadeira família, porque há de chegar um momento na nossa caminhada, na nossa jornada, em que todos nós vamos aprender a amar, a perdoar. E é assim. Então, muito obrigada por mais esse momento, que essa reflexão sirva para os lares, cultivem bons hábitos dentro dos lares de cada um, a leitura edificante, uma música, né? Tem tanta matéria boa no YouTube, em diversas plataformas, para que a gente possa cultivar esse momento dentro do nosso lar. E a oração sempre presente. Sempre, nenhum chamado para a espiritualidade passa batido. Todas as nossas orações são recebidas e atendidas na medida do nosso merecimento e na medida do que a gente precisa. Fiquem com Deus, uma ótima semana.